um grande mestre que passou por nós e hoje, ainda um século depois, as suas ideias gritam conosco, assim como o seu eu do futuro faz você prestar atenção no meu vídeo. Por algum motivo, o mestre Napoleão Hill nos ensina a respeito das 30 maiores causas de fracasso do ser humano. Então me empresta a sua atenção, pequeno gafanhoto. Ele fala assim, na área da procrastinação. Não espere, porque a hora certa nunca vai chegar. Ou seja, só existe o hoje, só existe o momento presente. Não existe o passado porque já passou, não existe o amanhã porque ele ainda não chegou. Então a única coisa que você tem é o seu presente, é o seu momento de agora para agir. E ele continua falando assim, comece de onde estiver e trabalhe com as ferramentas que tem às mãos. No caminho encontrará ferramentas melhores. No caminho encontrará ferramentas melhores. Quem falou que era o caminho, a verdade e a vida? O próprio Cristo. Então Napoleão aqui jogando na nossa cara o Cristo no caminho, ou seja, quem está no caminho está em movimento. Então quando você se põe no caminho dos seus sonhos, dos seus desejos, quando você larga o medo, a procrastinação, quando você se põe no caminho em Cristo, quando você se põe em movimento, as ferramentas melhores aparecerão. Não sou eu que estou falando aqui não, é um best-seller, Napoleão Hill, e o próprio Cristo deixou escrito lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você se põe em movimento, ferramentas melhores aparecerão. E aí você começa a agir e começa a acontecer algo dentro de você. Porque nunca foi sobre o que está aqui na 3D, sobre o que está do lado de fora. Olha só, não é sobre o que você quer ou sobre como você vai atingir o que você quer. É sobre sobre quem você vai se tornar. E aí, eu quero ler um pedacinho da Bíblia que está escrito aqui. Presta atenção aqui, olha só. A história do filho pródigo. Só vou ler um pedacinho. Presta atenção em mim, olha só. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então, isso aqui é a palavra viva, isso aqui é pão vivo. E o Napoleão Hill está falando sobre uma mudança interna. Quando você se põe no caminho, em movimento, não importa o que a gente quer ou como a gente vai conseguir. O que importa é a mudança interior. E o que aconteceu ali na Bíblia que eu acabei de ler? A mudança interior aconteceu depois que o filho pródigo saiu. Ele sofreu, ele teve que ficar com fome. E aí a mudança interna aconteceu. Mas ele se colocou no caminho. Ele se propôs a errar. Ele saiu, gastou toda a herança do pai. Ok, ele errou. Mas ele causou uma mudança interna. E o que ele fala ali? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então ele se colocou no caminho novamente, em movimento. Então o que a história do filho pródigo nos ensina? Que é melhor uma atitude errada do que atitude nenhuma. Então largue a procrastinação. Não espere, porque a hora certa nunca vai chegar. Está escrito aqui, trabalhe com as ferramentas que tem à mão e no caminho encontrará ferramentas melhores. No caminho ele aprendeu, ele mudou dentro. Porque quando nós mudamos dentro é um espelho e a 3D não tem opção. Se você mudar dentro, ela é obrigada a refletir fora. Porque quando você muda dentro, você muda a sua identidade. Aí você entende de fato quem você é. É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele entendeu a identidade dele. Ele entendeu de quem ele era filho. Ele falou assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o pai o estava esperando na janela. O que você está esperando para se pôr no caminho? Para levantar. É só uma mudança dentro. Muda a sua identidade. Entende que você é filho, imagem e semelhança. Muda dentro. Muda a sua crença. Porque a sua realidade do lado de fora manifestada, ela vai ser obrigada a mudar. Mas como nós fazemos hoje em dia? Nós queremos mudar fora, nós queremos lutar, nós queremos trabalhar, fazer faculdade, fazer inglês, nós queremos
investir, nós queremos mudar a realidade do lado de fora, mas inverte esse processo. Olha aqui, eu fiz uma setinha aqui, ó. Muda primeiro a sua crença, muda dentro primeiro, se põe no caminho, tome atitudes ainda que seja errada, mas em direção ao seu sonho, lógico, atitudes sensatas, né? E aí você vai ver que a sua realidade do lado de fora vai ser obrigada a espelhar aquilo que você mudou dentro. Porque a 3D é apenas um espelho. Então Cristo fala assim, buscar primeiro o reino. Quando você está buscando o reino, você está se pondo no caminho em direção aos seus sonhos, em direção àquilo que te faz feliz. É sobre isso. E para consolidar aquilo que eu estou falando, olha só, não espere a hora certa. Não existe hora certa. A hora certa é o agora. Porque nós só temos um momento que é o agora. O passado já passou. Então o que nós estamos vivendo no agora é reflexo do seu passado, mas o seu futuro depende das suas decisões e do que você vai se tornar agora, de você entender a sua identidade. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. O filho pródigo entendeu que os jornaleiros do pai dele tinham pão, tinham roupa, tinham tudo. Ele entendeu de quem ele era filho e ele fala assim, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que você está esperando para se pôr no caminho? Porque no caminho encontrará ferramentas melhores. Se ponha em movimento em direção aos teus sonhos. Olha só, muda dentro, entende a sua identidade e vai ter um encontro com o Pai na direção daquilo que você foi chamado. Me fiz claro? Um forte abraço, fiquem com Deus, foco no alvo.